bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho bem profundo num tópico que sempre gera, muita discussão, muita curiosidade na escatologia cristã, a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. Isso aí. A gente está se baseando aqui em material de um manual de escatologia bem conhecido, o capítulo 13 do Dwight Pentecost, que organiza direitinho os argumentos para essa visão. Sim, uma fonte clássica para entender essa linha. E a nossa missão aqui qual é? É entender a linha de raciocínio, sabe? O que leva alguém a acreditar que a igreja vai ser, retirada da terra antes daquele período intenso de 7 anos, conhecido como tribulação, ou a 70ª semana de Daniel. Vamos tentar desempacotar essa lógica. Exato. E é uma perspectiva, com implicações enormes sobre como a gente lê a profecia bíblica, como a gente enxerga o futuro e como a gente vai ver, tudo começa com uma abordagem bem específica sobre como interpretar a Bíblia. Então, vamos lá. Qual é a pedra fundamental? Onde essa construção toda começa, assim? Olha, o ponto de partida, e isso é crucial entender, é o método literal de interpretação das Escrituras. Os defensores dessa visão, e até críticos admitem isso, eles argumentam que se você aplicar consistentemente a interpretação literal, especialmente para as profecias, você acaba chegando numa visão chamada dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Dá para clarear um pouco esse termo, só meio técnico, né? Claro, claro. Basicamente é a ideia de que Deus interage com a humanidade de maneiras diferentes em épocas diferentes. São as dispensações. E o que é crucial para o nosso tópico, isso leva a ver planos distintos, separados mesmo, para a nação de Israel e para a igreja cristã. Ah, planos separados. Isso. A igreja é vista quase como um parêntese, sabe? Um mistério que não estava revelado lá no Antigo Testamento e que surgiu depois que Israel, como nação, rejeitou o Messias. A lógica, então, é esse programa da igreja, essa era da igreja, precisa ser concluído através do arrebatamento para que Deus possa, então, retomar seu trato específico com Israel durante a tribulação. Entendi. Então, aceitar essa interpretação literal que leva a essa separação de planos entre Israel e a igreja, é o primeiro passo, quase um pré-requisito para a visão pré-tribulacionista. Exatamente. É a base sobre a qual os outros argumentos vão ser construídos. Sem essa distinção clara entre Israel e igreja, muitos dos argumentos que vêm depois perdem bastante força, sabe? Faz sentido. E como essa distinção se conecta com a natureza do período da tribulação em si? O que esse período representa, segundo essa visão? Bom, a natureza da tribulação, ou a 70ª semana de Daniel, ela é descrita nas Escrituras com termos muito fortes, Ira, julgamento, indignação, hora da provação, angústia. Passagens como, Apocalipse 6 a 19, ou 1 Tessalonicenses 1 e 5, são citadas para mostrar que esse período é caracterizado pela manifestação da ira divina sobre o mundo. Ok, ira divina. Mas uma crítica poderia dizer que ira pode se referir só ao finalzinho do período, não aos 7 anos inteiros. Como essa visão pré-tribulacionista responde a isso? É uma boa pergunta. A interpretação pré-tribulacionista, que predomina, entende que esses termos descrevem a natureza de todo o período. A conexão-chave que eles fazem é com 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, que diz que Deus não nos destinou, falando da igreja, para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Certo. Então, o argumento é direto. Se a igreja foi explicitamente prometida livramento da ira vindoura, como é que ela poderia passar por um período definido justamente por essa ira? Seria uma contradição. Certo. A lógica interna é clara. Salvação da ira é igual à ausência do período da ira. E você mencionou o foco em Israel. Embora a tribulação afete o mundo todo, essa visão diz que o alvo principal é outro. É isso? Sim, exatamente. Embora Apocalipse 3:10 fale de uma hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, outras passagens dão um foco bem específico. Jeremias 30, versículo 7, chama esse tempo de angústia de Jacó.
Jacó, Israel. Isso, Jacó é sinônimo de Israel. E Daniel 9:24, lá no começo, quando introduz as 70 semanas, afirma que elas foram determinadas sobre o teu povo, o povo de Daniel, Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. A argumentação continua assim. Se a igreja, que é formada por judeus e gentios, sem distinção num corpo só, é um corpo diferente de Israel e não fez parte das primeiras 69 semanas proféticas que eram focadas em Israel, por que ela participaria da 70ª semana, que parece retomar exatamente esse foco nacional israelita? Ok, então o raciocínio está se formando. Interpretação literal leva planos separados para Israel e igreja. A tribulação é vista como a ira de Deus, da qual a igreja é poupada, e o foco principal da tribulação é Israel, não a igreja. A sequência lógica está ficando mais clara. Qual seria, então, o propósito dessa tribulação tão terrível? A fonte que a gente está usando aponta dois propósitos principais, baseados em passagens como Apocalipse 3:10. Primeiro, experimentar ou testar os que habitam sobre a terra. Essa expressão grega usada, katoikeo, é interpretada aqui não só como morar fisicamente, sabem? Mas como ter uma mentalidade terrena, fincada neste mundo. Tipo o oposto da igreja cuja cidadania é celestial. Exatamente, o teste seria para revelar o caráter desses moradores à terra. Algo que seria desnecessário para a igreja, que já está justificada em Cristo. Certo. E o segundo propósito? O segundo propósito seria preparar Israel para receber seu Messias, o rei. Malaquias 4 fala de um ministério tipo Elias, que precederia o grande e terrível dia do Senhor. Parecido com o que João Batista fez na primeira vinda, né? Esse preparo nacional específico para Israel não se aplicaria à igreja, que já está espiritualmente unida a Cristo. Essa ideia de testar os que são da terra faz bastante sentido se a igreja, com sua identidade celestial, já não estiver mais aqui. E falando nisso, sobre a natureza da própria igreja, como a identidade teológica dela se torna um argumento. Esse é um ponto que eles consideram muito forte. A união da igreja com Cristo é descrita de formas muito íntimas, né? Corpo de Cristo, noiva de Cristo, ramos na videira. Sim, imagens bem fortes. Pois é, e a implicação teológica disso é submeter a igreja à ira e ao julgamento da tribulação seria como submeter o próprio Cristo a esse julgamento, de novo, por causa dessa união que não pode ser quebrada. Algo como 1 João 4,17 sugere. Além disso, a igreja já tem a promessa de estar livre de condenação, lá em Romanos 8:1. E tem outro ponto levantado. Apocalipse 13:7 diz que a besta vai ter autoridade sobre os santos na tribulação. Para os pré-tribulacionistas, seria impensável que o corpo de Cristo fosse entregue ao domínio de Satanás dessa forma. Esse ponto da união com Cristo é teologicamente denso. A ideia de que julgar a noiva seria como julgar o noivo de novo. É um argumento impactante dentro dessa linha de pensamento. Eles também fazem distinção sobre quem seria arrebatado. Tipo, todo mundo que se diz cristão. Sim, fazem uma distinção importante entre a igreja verdadeira, ou seja, os genuinamente salvos, que seriam os arrebatados, e a igreja professante, aqueles que frequentam igrejas, mas sim uma fé real, genuína. Estes últimos ficariam para a tribulação. E eles reforçam constantemente a diferença entre igreja e Israel, citando teólogos como Schaeffer, que listou dezenas de contrastes entre os dois grupos em termos de propósito, alianças, destino, etc., para argumentar que são entidades realmente separadas no plano de Deus. Agora, um conceito que sempre aparece nessa discussão: a iminência. A ideia de que Cristo pode voltar para a igreja a qualquer momento. Como isso se encaixa aqui? A doutrina da iminência é um pilar fundamental. Argumenta-se que as cartas do Novo Testamento instruem a igreja a viver na expectativa da volta do Senhor a qualquer momento. Filipenses 3:20, 1 Tessalonicenses 1:10 falam dessa espera vigilante. Ou seja, não haveria sinais ou eventos proféticos que precisassem acontecer antes do arrebatamento da igreja. Exato.
Por outro lado, para Israel foram dados sinais claros que precederiam a segunda vinda visível de Cristo à Terra, como a gente vê em Mateus 24. Então a lógica é, se a igreja tivesse que passar pela tribulação, ela não estaria esperando Cristo a qualquer momento, mas sim esperando por sinais, o anticristo aparecer, as pragas acontecerem e essas coisas. A iminência seria perdida para a igreja, certo? Perfeitamente. A expectativa da igreja mudaria de ele pode vir hoje para algo como, bom, primeiro a gente tem que ver A, B e C acontecerem. E a fonte argumenta que essa crença na iminência não é algo recente, citando pais da igreja primitiva e até reformadores que expressavam essa espera pela volta de Cristo já nos seus dias. Fascinante. E tem aquela passagem meio enigmática lá em 2 Tessalonicenses sobre algo ou alguém que detém o mal. Como ela entra nessa argumentação toda? Ah, sim, o detentor de 2 Tessalonicenses 2. Paulo estava corrigindo os tessalonicenses que achavam que já estavam na tribulação no dia do Senhor. Ele diz que isso não aconteceria sem antes vir a apostasia e a revelação do homem do pecado, o anticristo. Certo. E ele diz que esse anticristo não pode se manifestar plenamente porque há aquele que agora o detém, até que seja afastado. Uma interpretação pré-tribulacionista muito comum identifica esse detentor com o Espírito Santo. O Espírito Santo. Sim, cujo ministério de frear o mal opera de forma especial através da sua habitação na igreja. A igreja como o templo de Espírito, né? Então, o arrebatamento da igreja não seria só um resgate, mas também o próprio ato que afasta esse detentor, liberando o caminho para a manifestação do anticristo e o início da tribulação. Quer dizer, uma coisa está ligada à outra. Precisamente. A remoção da igreja, o templo onde o Espírito habita de forma coletiva, é vista como o evento que encerra essa função específica de restrição do Espírito Santo na sociedade, permitindo que o mistério da iniquidade que já opera se desenvolva plenamente. Isso conecta as coisas de uma forma bem interessante, né? E a fonte fala de eventos que precisariam acontecer no céu, no intervalo depois do arrebatamento, mas antes da volta visível de Cristo à Terra. Sim, argumenta-se que precisa haver um intervalo de tempo entre o arrebatamento Cristo vinda para a igreja nos ares e a segunda vinda, Cristo vinda com a igreja à Terra. E 3 eventos celestiais são destacados para acontecer nesse período. Quais seriam? Primeiro, o Tribunal de Cristo, o Bema. É importante frisar, não é um julgamento para salvação, essa já está garantida, mas sim para avaliar as obras dos crentes e distribuir recompensas, galardões. 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 5 falam disso. Ok, avaliação das obras. Que mais? Segundo, a apresentação da igreja. A igreja já glorificada, sem mancha nem ruga, sendo formalmente apresentada a Cristo, como Efésios 5:27 descreve. Uma apresentação formal. E o terceiro? Terceiro, as bodas do Cordeiro. A grande celebração da união final entre Cristo e sua noiva, a igreja. Apocalipse 19, versículos 7 a 9, fala dessa festa. E esses eventos julgamento de obras, apresentação formal, uma festa de casamento cósmica, realmente não parecem ser coisas instantâneas. Faz sentido que precisem de um tempo ali no céu, criando essa separação temporal entre o arrebatamento e a volta final à Terra. E como eles diferenciam claramente esses 2 eventos, arrebatamento e segunda vinda, que às vezes parecem se misturar na cabeça das pessoas. Sim, a distinção é crucial para essa visão. O texto lista vários contrastes. Olha só. Primeiro, o destino. No arrebatamento, Cristo vem para os santos, encontrando eles nos ares. Na segunda vinda, ele vem com os santos para a terra. Para os santos, com os santos. Entendi. Depois, o resultado. O arrebatamento retira a igreja do mundo. A segunda vinda estabelece o reino de Cristo na terra. Um tira, o outro estabelece. Diferente mesmo. O tempem. O arrebatamento é iminente, lembra, sem sinais prévios para a igreja. Já a segunda vinda é precedida por sinais claros, especialmente para Israel. Iminente versus sinais. A natureza.
O arrebatamento é visto primariamente como conforto e livramento para a igreja. A segunda vinda envolve julgamento para as nações. Conforto versus julgamento. Ok. E a revelação. O arrebatamento é chamado de mistério, algo que não estava claro no Antigo Testamento. A segunda vinda foi amplamente profetizada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mistério versus profecia aberta. São vistos, então, como dois eventos distintos, com propósitos bem diferentes. Essa clareza na distinção é realmente fundamental para a teoria toda fazer sentido. E sobre figuras simbólicas, como aqueles 24 anciãos que aparecem em Apocalipse, qual a leitura pré-tribulacionista deles? Sim, lá em Apocalipse 4 e 5, já na sala do trono celestial, antes que os selos da tribulação comecem a ser abertos no capítulo 6. Antes. Exato. A interpretação comum nessa visão é que eles representam a igreja já arrebatada, glorificada e recompensada. Os argumentos se baseiam nos atributos deles. Eles estão sentados em tronos, cumprindo promessas de reinar com Cristo, usam coroas de vitória, as estéfanos, que são coroas de recompensa por vencer, não de realeza inerente, vestem roupas brancas, símbolo de justiça, e participam de adoração e intercessão, que são ações sacerdotais. E por que não poderiam ser anjos ou outros santos? Na cronologia dessa visão, eles ainda não teriam sido ressuscitados e recompensados nesse ponto específico, antes da tribulação começar. Entendi. Então, ver os anciãos lá no céu, já coroados, nos tronos, antes do julgamento de Apocalipse 6 começarem, é apresentado como uma forte evidência textual do timing pré-tribulacionista. Compreendi. A fonte original lista muitos outros pontos, né? A gente pode abordar alguns dos mais significativos sem precisar fazer uma lista gigante. Claro, claro. Podemos agrupar alguns. Tem um grupo de argumentos que foca em interpretações de passagens específicas que parecem prometer livramento. Por exemplo, Apocalipse 3:10, a promessa à igreja de Filadélfia: guardar-te-ei da hora da provação. A preposição grega que é ek. Isso, ek. E ela é frequentemente interpretada como significando remoção de dentro para fora ou para longe de, e não simplesmente preservação através da aprovação. A preposição faz diferença na interpretação? Muita, e de forma similar. 1 Tessalonicenses 1:10 diz que Jesus nos livra daí, de novo, o ek, ira vindoura. E 1 Tessalonicenses 5:9, que a gente já mencionou, Deus não nos destinou para a ira. A combinação dessas passagens é vista como uma forte promessa de remoção antes do período de ira. Essa interpretação da preposição ek como fora de parece ser bem importante para eles, então. Que outro grupo de argumentos a gente pode destacar? Um outro grupo se relaciona com a coerência do papel e das instruções dadas para a igreja. Argumenta-se, por exemplo, que as cartas do Novo Testamento, as epístolas, preparam a igreja para perseguições gerais que sempre existiram, mas elas silenciam sobre como enfrentar os eventos cataclísmicos específicos da tribulação descritos em Apocalipse. Tipo, não tem um manual como sobreviver à tribulação nas cartas. Exato. Isso sugeriria que a igreja não estará lá para precisar dessas instruções específicas. Outro ponto, a instrução para submissão aos governos lá em Romanos 13. Como isso seria compatível com a natureza do governo mundial da besta em Apocalipse 13, que vai exigir adoração e perseguir ativamente os fiéis? Como a igreja poderia se submeter a isso? É uma tensão aí. Sim, e até a mensagem das duas testemunhas em Apocalipse 11, com aquele foco no arrependimento nacional de Israel, o chamado Evangelho do Reino, parece distinta da mensagem da graça universal que foi confiada à igreja. Interessante essa linha sobre o silêncio das epístolas e a incompatibilidade de instruções. E teria um último grupo de argumentos para a gente fechar esse panorama. Bom, poderíamos citar rapidamente os argumentos sobre pré-condições necessárias para eventos futuros. Por exemplo, a necessidade de haver crentes em corpos mortais, não glorificados, para iniciar e povoar o reino milenar na Terra depois da volta de Cristo. Se todos os crentes da era da Igreja,
e os salvos na tribulação fossem arrebatados e glorificados juntos, só na segunda vinda visível, quem sobraria na Terra em estado natural para entrar no milênio? Isso implicaria que um grupo, a Igreja, foi removido antes. Para ter gente para começar o milênio na Terra. Exato. E também os 144 mil selados de Apocalipse 7, que são identificados especificamente pelas tribos de Israel. Para os pré-tribulacionistas, esse retorno ao foco tribal e nacional de Israel é um sinal de que o período da Igreja, onde não há mais distinção entre judeu e gentil, já se encerrou. Ou seja, a Igreja já teria sido arrebatada. Uau! Realmente, são muitos fios que se conectam, né? Começando com a interpretação literal, passando pela distinção Israel-Igreja, a natureza da tribulação como ira, a promessa de iminência, o papel do detentor, os eventos celestiais que precisam de tempo, a identidade dos 24 anciãos e essas interpretações e implicações adicionais. Forma-se uma defesa bem estruturada, bem amarrada para a visão pré-tribulacionista. Exatamente. É uma construção teológica detalhada, com sua própria lógica interna, que se baseia nessas premissas interpretativas. O nosso objetivo aqui foi expor esses argumentos, como eles são apresentados na fonte, né, para que se possa compreender o porquê dessa visão ser defendida por muitos. Entender esses pontos é fundamental para navegar no estudo da escatologia. Sem dúvida nenhuma. Compreender essa perspectiva, mesmo que a pessoa não concorde com ela no final, enriquece muito o entendimento do debate mais amplo sobre os eventos futuros dentro do cristianismo. Deixa bastante material para a gente pensar. Pois é. E talvez uma reflexão final para quem está nos acompanhando, para além da questão do timing exato do arrebatamento, se é antes, durante ou depois da tribulação, como a própria expectativa da volta de Cristo, seja ela vista como iminente ou após ser sinais, influencia, ou talvez como deveria influenciar, a maneira como as pessoas e as comunidades de fé vivem hoje. Como isso molda prioridades, ética, esperança no presente. É algo em que pensar, né? Independentemente da posição escatológica de cada um.